Alô, alô, fã de futebol feminino e principalmente fã de Jogos Olímpicos. Hoje a gente está aqui, estou devidamente uniformizada para a gente falar dela, da seleção brasileira e sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O que está acontecendo em 2021, a gente sabe muito bem, por causa da pandemia, mas a gente está aqui para falar muito sobre como foi a estreia do Brasil contra a China, 5-0, fora o show. E fora alguns sustos também, que é bom para a gente ficar alerta e pensar na continuidade da seleção para a competição. Hoje está aqui comigo o Henry, que a gente vai comentar muito sobre a escalação do Brasil, algumas surpresas, como foi o jogo, o que o Brasil teve de pontos positivos e o que o Brasil também precisa melhorar. Mas 5-0, o que falar dessa estreia, Henry? Muito bom dia, a gente que acordou um pouquinho cedo para assistir. Estamos gravando esse vídeo de manhã, então como que foi esses destaques iniciais aí da estreia da seleção brasileira? Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Pois é, como você bem disse, a partida de hoje foi no horário bem ruinzinho, né? 5 da manhã, 4h30, a gente já estava de pé, pronto para assistir o jogo da nossa seleção, né? E a gente estreou com o pé direito, assim como foi na última Olimpíada, né? O Brasil também estreou fazendo uma goleada de 5-0, né? Então foi uma partida assim muito boa para nossa seleção, né? É sempre bom começar com uma vitória, ainda mais com uma goleada como essa, né? E a Pia Sundhage acabou até surpreendendo, né? Nessa escalação inicial, a gente achou que teria como base aquela dos amistosos, né? Principalmente contra o Canadá, né? Que foi o último, mas tivemos algumas surpresas nessa escalação inicial. Exato, muito bem lembrado, né? Na Rio 2016 o Brasil também estreou contra a China. Foi uma vitória contundente também, daquela vez por 3-0. Agora um placar um pouquinho mais elástico. E pra gente começar esse papo e analisar a seleção, vamos passar a escalação da seleção brasileira e aí a gente pode comentar quais foram as surpresas. Você tem a escalação pra passar aí pra gente, Henry? Sim, tenho aqui na mão já. Então o Brasil começou no gol com a Bárbara. Na defesa, jogando pela lateral direito, a Bruna Benítez. Aí formando a dupla de zaga, a Érica e a Rafaele. E fechando na lateral esquerda, a Tamires. Já no meio de campo, jogou com uma formação com a Formiga, Andressinha e a Marta. Já no ataque, Duda, Bia Zanerato e Debinha. Ah, Exato, uhum. então, passada a escalação, acho que a principal novidade que acho que não estava esperando foi a Duda como titular, a meia atacante do São Paulo. Entrou nas últimas convocações da Pia, ganhou seu lugar e ganhou uma vaga de titular na seleção brasileira. Ela ganhou o lugar da atacante Ludmilla, do Atlético de Madrid, que apesar de boa jogadora, não vinha fazendo boas apresentações com a seleção, né? Então, acho que a Duda foi essa surpresa. E principalmente no primeiro tempo, eu achei que ela foi muito bem. Ela participou muito do jogo, não sentiu a estreia. Foi dos pés dela que saiu as melhores jogadas, assim, né? Da seleção no primeiro tempo, teve muita intensidade. E a outra parte que acho que a gente pode destacar foi a escolha da Pia pela Bruna Benítez, né? Ela é zagueira de origem, mas a lateral direita da seleção brasileira tem um problema. A Pia testou várias jogadoras e acabou por uma solução um pouco mais conservadora de colocar uma lateral direita, zagueira de origem. Acho que ela foi bem, não comprometeu, apesar da China ter explorado o lado dela. E acho que a intenção da Pia, talvez às vezes para os próximos jogos, é também segurar a Bruna para dar mais liberdade para a Tamires do lado esquerdo. E aí, o que Sim, que você que e, que você aca- pensa? E acabou até mesmo rolando uma inversão, né? Porque a Tamires geralmente é a lateral mais ofensiva, né? Mas só que dessa vez, pelo que a gente percebeu, a Tamires acabou ficando um pouco contida e por muitas vezes a Bruna até mesmo estava subindo ali no ataque. Também muito por conta que é a principal jogadora da China, né? A camisa 7, me desculpe o nome, mas é muito difícil de falar. Mas
a principal jogadora da China joga justamente ali do lado da Tamires, né? Então, acho que até mesmo por isso a Pia acabou segurando um pouco mais a Tamires, né? Mas eu acabei ficando bastante surpreso mesmo com as subidas da Bruna. Então, até mesmo muito das principais jogadas de ataque do Brasil, né? Acabou sendo até mesmo ali pelo lado direito. Exato. E exato. E aí a gente vai deixar os melhores momentos para vocês irem observando. Mas é interessante porque quem vem acompanhando os últimos amistosos da seleção percebia que o lado esquerdo era o lado mais forte da seleção. Principalmente quando tinha a dobradinha da Tamires e da Adriana, que infelizmente se machucou e foi cortada da lista. Mas acho que a Pia, então, também tá querendo dar esse balanço para o time não ficar capenga de um lado só. Hoje a gente viu um lado direito bem mais forte e isso foi positivo. Acho que o que a gente pode comentar também é disso, né? Que a seleção jogou muito pelas laterais. Uhum. Explorou bastante isso. Principalmente, acho que a melhor jogadora de hoje foi a Bia Zanerato, a jogadora que vem fazendo uma excelente temporada no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. E ela fez de tudo um pouco hoje no jogo. Deu assistência, marcou, criou jogadas e no finalzinho foi coroada com um gol. Então, Henry, você pode contar pra gente quem foram as responsáveis e as artilheiras nesse jogo? Claro, o principal destaque ficou da nossa artilheira Marta, camisa 10. Ela fez 2 gols, né? No primeiro tempo, a Marta abriu o placar, logo depois a Debinha ampliou. E já no segundo tempo, novamente, a Marta aos 74 minutos, logo depois Andressa Alves de pênalti e fechando o placar, Beatriz Zanerato. Logo no finzinho do jogo, próximo aos acréscimos, para fechar com chave de ouro essa goleada. Exato. E então, falando da Bia, né, destaque desse jogo da seleção, assim como a Marta também, eu diria que foram as duas melhores jogadoras nos dois tempos, e também um destaque para a Duda no primeiro tempo, que ela foi muito bem. Então, acredito que os principais pontos positivos do Brasil foram no ataque, foram com essas jogadoras, e algo que a Pia também pedia bastante para as jogadoras talvez serem mais criativas. E acho que o que facilitou a vida do Brasil foi que a China marcou muito alto, marcou numa linha muito alta. E assim que a seleção brasileira passava dessa primeira linha de marcação, ela tinha o campo inteiro para correr. E o Brasil tem jogadoras muito habilidosas, que conseguem, com espaço, trabalhar muitas jogadas e variar, né, tanto pela esquerda quanto pela direita. A gente viu no primeiro gol o lançamento da Tamires, que não deu certo, mas a Bia Zanerato foi lá, brigou pela bola e acabou no gol da Marta, né? Então, acho que essa estratégia da China não deu muito certo, porque acabou potencializando as qualidades da seleção brasileira. Então, eu diria que essa parte de ter o campo para jogar e tirar esse peso da estreia foi muito bom. Por outro lado, a gente viu que tanto no final do primeiro tempo, nos 10 últimos minutos, e também principalmente no começo do segundo tempo, o Brasil um pouquinho desligado, um pouquinho desatento, então deu chances para a seleção chinesa. A Bárbara, que no início do jogo errou algumas jogadas com os pés, que não é a melhor qualidade dela, mas ela fez defesas super importantes. Acredito que ela fez umas 3 defesas que seriam gol da seleção chinesa. E a Bárbara chinesa, que vinha sendo muito criticada, né? Exato. Cresce muito em Jogos Olímpicos a Bárbara. Mas se não fosse ela, provavelmente o Brasil não teria saído desse jogo sem ter a defesa vazada, né? Então, são pontos que acho que a Pia com certeza vai corrigir. Essa questão da queda de intensidade e acho que principalmente de concentração. Porque no próximo jogo, contra a seleção holandesa, potência e com 2 atacantes magníficas, Martens e Miedema, a gente não pode dar essa bobeira na defesa não, Henry. Então, e essa saída de bola do Brasil, né, você falou que a Bárbara teve bastante erros, né, ali na saída de bola, mas também falar da Formiga. Formiga, assim, é a nossa ídola máxima, assim, ali da nossa seleção, né, já tá indo pra 7ª Olimpíada, mas ela errou muitos passes. Então, ali na saída de bola
esses erros de passes principalmente é onde não pode acontecer, né? Ainda mais para o próximo jogo, que vai ser contra a Holanda. Você falou que essa dupla de ataque, Martins e Miedema, se você erra, elas vão precisar o quê? De 2 bolas no máximo para fazer um gol, né? Essa seleção da China, a gente deu até sorte, né? Porque foram muitas bolas assim que elas... Foi erro de finalização mesmo, né? Então, essa parte, principalmente do setor defensivo, eu acho que é um aspecto que a Pia vai ter que trabalhar bastante durante esses próximos dias. Exato, e é algo que ela preza muito a concentração, intensidade e compactação do time, né? Pra não sofrer. Então, acho que acredito que esses são os pontos que ela deve pegar aí no pé das meninas para os próximos jogos, né? Mas como a gente falou, estrear com vitória é sempre bom, e acho que para uma pessoa que foi muito especial foi a Andressa Alves, que estava na lista das suplentes, foi uma surpresa, mas pela ampliação do número de jogadoras de 18 para 22, ela foi convocada, está nos jogos, foi a primeira que entrou do banco, né? Mesmo sendo suplente, ela acabou sendo a primeira a entrar. Então mostra que sim, ela tem muita qualidade, ela é essencial para essa seleção. E a atitude da Marta de dar a bola para ela, para bater o pênalti, sendo que a Marta poderia muito bem ter batido o pênalti, ter feito um hat-trick e aumentar ainda mais sua artilharia em Jogos Olímpicos. Mas essa questão de dar a bola para... Não, vou dar moral pra minha jogadora, pra minha atleta. Eu sei que eu vou precisar dela nos jogos. Então, acho que foi sensacional. E depois a gente teve as entrevistas e ela agradeceu muito. Então, acho que essa questão o grupo tá muito fechado, o grupo tá muito unido, o trabalho tá sendo bem feito, foi bem feito em todo o ciclo olímpico. Agora, acho que é fazer ajustes pontuais e seguir com intensidade, concentração, porque qualidade a gente tem. A gente sabe que o Brasil não é favorito ao ouro, mas a esperança tá aí, porque tem esperança num trabalho, né? Não é um sentimento, não, quero ganhar os jogos, mas não, a gente sabe que teve trabalho, então tá aí. Henry, você quer fazer alguma projeção para esse jogo contra a Holanda? O que você acha? Eu acho que vai ser um jogo bastante difícil. No início da semana, né, quando a gente fez aquele vídeo falando um pouquinho sobre as nossas adversárias, a gente falou bastante sobre essa seleção holandesa que vem de um vice-campeonato mundial, é campeã da Eurocopa, então é uma seleção que vem muito forte mesmo. E, de fato, acho que a única preocupação assim, para o nosso time é com relação ao nosso sistema defensivo, né? Então a gente percebeu, né, que a gente ainda tem alguns pontos fracos a serem trabalhados. Na questão do ataque, ali a Debinha e a Bia Zanerato têm se entendido muito bem, né? E agora a Marta também, que não vinha de bons jogos pela seleção, mas agora parece que em Olimpíadas ela vira outra jogadora, né? Então eu acho que ali do meio pra frente a gente tá bem servido, mas ali no sistema defensivo tem que trabalhar bastante essa parte da saída de bola, porque a Holanda, assim como a China, também faz uma marcação ali alta, até mesmo por conta das jogadoras que tem ali no ataque, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas tenho certeza que a Pia vai ter alguns dias aí para trabalhar bastante durante os treinamentos, né? E vai acabar acertando essa parte. Exato, é isso aí. E para trazer umas últimas informações e a gente fechar essa primeira análise do FF no Radar sobre a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, Marta chegou a 12 gols em Jogos Olímpicos e ela tá só a 2 de chegar na Cristiane, que é a maior artilheira do futebol feminino em Jogos Olímpicos, tanto entre homens quanto entre as mulheres. Então a Marta ainda tem pelo menos 2 jogos da fase de grupos para tentar alcançar sua parceira de longa data. E também a gente espera que tenha ainda um mata-mata para ela conseguir ampliar essa artilharia. E um dedinho rápido para a gente terminar esse vídeo, um pouquinho fora das 4 linhas. Hoje a gente teve 3 transmissões recheadas de mulheres, comentaristas, narradoras, então vale a gente destacar aqui Isabelle Moraes, Aline Calandrini
e Milene Domingues no Band Esportes fizeram uma cobertura sensacional. Elas que já são um time bem entrosado, que transmitem o Campeonato Brasileiro Feminino na Band. E também na Globo, a gente teve em TV aberta a Ana Thaís Matos comentando muito bem. Ela que já é figurinha carimbada nas transmissões da Globo. E no Sport TV a gente também teve Renata Mendonça e Renata Silveira, comentarista, narradora. Então acho que vale muito a gente destacar isso, que é algo que a gente percebia que faltava essa inclusão maior de mulheres, principalmente narradoras, né? A gente via comentaristas engatinhando na questão de terem espaço para falar. Porque a gente sempre teve muitas mulheres que sabem sobre futebol, que sabem comentar, sabem analisar e também sabem narrar. E esses Jogos Olímpicos eu acho que a gente vai ver muito isso e cada vez mais dando espaço para elas, porque elas sabem e elas têm muita coisa para falar. A gente precisa que elas sejam ouvidas. Uhum. Então, pode falar aí. E vale o destaque para a Cristiane também. Você falou que ela é a atual artilheira, né, das Olimpíadas pela seleção brasileira, e apesar dela não ter sido convocada pela Pia, né, a Globo acabou convocando ela para também fazer participação nesses Jogos Olímpicos. Exato, muito bem lembrado. Mamãe Cris estava lá comentando na Globo. Então é isso, cada vez mais mulheres ocupando espaço que é delas, e a gente precisa que isso continue, que tenho certeza que agora não é algo passageiro, é algo que elas chegam para ficar. Então é isso, pessoal. Primeiro vídeo do FF no Radar sobre a estreia da seleção brasileira. A gente vai seguir aqui com a nossa cobertura sobre os demais jogos, trazendo informações, dados, análises. E para você ficar por dentro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, que a gente vai estar aí nessa cobertura. Pode ser 5 horas da manhã, pode ser o jogo às 8, pode ser o jogo à noite. Seja a hora que for, a gente vai estar assistindo para trazer as melhores informações e análises para você, tá bom? Obrigada, Henry, um beijo e sigam por aqui. Falou, pessoal! Falou!